Fala galera, estamos aqui com mais um Robot Zoando e hoje a gente vai falar de um dos temas que foi basicamente o tema que me fez querer criar esse canal, que são as competições de robótica, certo? Eu gosto muito das competições e eu queria que, como eu falei em outro vídeo, esse número de pessoas crescessem. Só que é muito difícil você simplesmente chegar para alguém e dizer, poxa, faz um robô, a pessoa vai dizer, como? Então, aí a ideia do canal. Então, mas quais são as competições, né? O que são competições de robótica? Bem, aqui no Brasil, se eu falar em futebol, todo mundo deve saber o que é. Basquete, vôlei, alguns outros talvez não são tão divulgados, mas ainda o nome pode ser que faça algum sentido, como golfe, né? N esportes e competições que existem e são bem divulgadas. Já se eu falar nomes tipo RoboGames, RoboCore, BattleBots, OBR, certo? Então são nomes que já não são tão bem divulgados, é mais para quem realmente gosta e participa dessas competições, certo? Mas e aí? O que são cada uma delas? O que fazem? Então, cada competição tem um foco diferente, certo? Tem alguns objetivos e até mesmo competições parecidas têm algumas peculiaridades. Eu vou tentar falar como um todo, certo? Pois eu acho que a competição ela é um bom começo, é um bom passo inicial para quem quer fazer alguma coisa relacionada à robótica, certo? Então a competição pode ser um primeiro contato excelente para quem quer começar nesse mundo. Bem, então, por que participar de competições? Bem, como eu falei, tem essa questão de ser um bom primeiro passo, mas tem uma característica importantíssima na competição. Como a competição, independente dela qual seja, o objetivo é igual para todos os participantes, ou seja, vamos supor uma competição de um desafio inteligente, quando tem um objetivo para um robô executá-lo. Cada participante vai tentar fazer um robô para concluir aquele objetivo. Então, durante a competição, essas informações que cada um adquiriu ao longo do processo, normalmente são divulgadas. Tipo, não é uma coisa restrita, pelo menos não as que eu participei. Uma pessoa faz um robô, no caso eu fizer um robô, um outro participante faz outro, eu posso ir lá e perguntar e normalmente as pessoas vão falar e vão ter muita alegria em falar como elas fizeram o robô delas, assim como eu também vou ficar muito feliz em passar as dificuldades e a forma que eu resolvi o problema. Então é algo bem colaborativo, é algo fantástico porque você ganha novos conhecimentos, né, e até conhece desafios que outras equipes tiveram que você pode até não ter tido, mas eles tiveram e passam. Então, de uma vez que você se deparar com um problema igual que eles tiveram, você já vai ter uma noção de como resolver. Então, essa troca de ideias, né, de informações que tem nas competições, é um ponto positivíssimo para poder participar delas. Bem, então agora eu acho que a gente deveria falar um pouquinho rapidamente sobre as principais competições que eu conheço. Claro que devem haver muitas outras aí, mas aí ao longo dos próximos vídeos a gente pode até aceitar melhor um ou outro, até falar de alguma nova, certo? Então vamos a algumas que eu conheço. Bem, em primeiro lugar, tem o combate de robôs, que eu acho que o nome já diz o que é, né? São robôs que irão se degladiar dentro de um tempo de 3 minutos, pelo menos nas competições atuais, e quem vencer dentro da nocaute ganha, ou se não houver nocaute dentro dos 3 minutos, então os juízes vão decidir quem foi o ganhador. Esse é o combate. A gente tem também o sumo de robôs, que seriam 2 robôs num tipo de dojo, e o objetivo é, assim como no sumo, empurrar o adversário para fora da arena. A gente teria o hockey de robôs, que são times, né? No caso, cada time tem 3 robôs, e aí um time vai tentar fazer mais gols no outro, o que lembra também a ideia de outra competição, que é o futebol, futebol de robôs, que, bem, futebol, né? Acho que não tem muito que descrever. Os jogadores que têm que fazer gol. E aí a gente tem também a questão do desafio inteligente, que foi aquele que eu citei, que o objetivo muitas vezes muda. Então vão de robôs que tem que funcionar debaixo d'água, sair de labirintos, jogar sinuca. Então o desafio inteligente ele é um desafio que é dado e ele muda a cada nova competição. E essa informação de que ele vai ser é passada para as equipes, que cada uma vai tentar desenvolver um robô da forma que ache mais viável e melhor para tentar resolver aquele dado desafio. Bem, essas são algumas competições que existem na robótica, cada uma tem seus desafios, né, característicos. Por exemplo, no combate de robôs é muito importante ter uma mecânica resistente e uma eletrônica que aguente a potência que os motores vão precisar. Já num desafio inteligente, um dos pontos principais é uma computação poderosa, um robô que seja capaz de ter sensores que vão detectar o meio e tomar decisões, certo?
E aí chega em outra característica interessante, que é um grande divisor de competições. Então a gente tem competições onde os robôs são radiocontrolados, cada robô tem o seu operador que vai dizer para onde ele deve ir, e competições com robô autônomo, onde o robô deve tomar todas as suas decisões sozinhos, né? Então essa é a ideia das competições. Atualmente está muito esse clima bem legal por exemplo, eu vou lutar contra uma outra pessoa, então sempre tem esse clima de amizade, né? Tipo, eu vou lá, vejo como é o robô dele, do adversário, o adversário vê como é o meu, a gente troca informações tanto antes quanto depois, né? E espero que mantenha assim, né? Ao contrário de alguns outros esportes hoje em dia, que a gente vê um time ganhando e perdendo e dizendo: ah, seu filho, ah, miserável, eu vou lhe matar. Não, a gente não espera que chegue nesse ponto. Ao contrário, vamos supor, o combate, que é dado um dos mais violentos, o combate fica só dentro da arena. Os times têm uma boa camaradagem, assim como, até onde eu sei, todos os outros tipos de competição, certo? Então eu acho que qualquer competição deveria ser assim, né? Ter uma rivalidade, mas uma rivalidade construtiva, certo? As pessoas interagirem, se divertirem, porque estão com um objetivo ali em comum, né? Participar daquilo e se divertir com aquilo. Então, essa é a ideia. Eu espero ter passado uma noção pelo menos rápida de cada competição, e ao longo dos próximos vídeos a gente pode ir se aprofundando um pouco de cada uma, e assim como diversos outros temas. Então, a parte do vlog por hoje é isso, e vamos para a mesa. Bem, pessoal, hoje a gente vai tirar uma dúvida que me foi feita, né? Uma dúvida que muitos de vocês podem ter tido, que é o seguinte: quando a gente pluga os fios do motor na bateria, ele gira para um determinado lado, certo? Quando inverte, ele gira para o outro lado, ou seja, os fios num sentido, o motor vai girando para um lado, inverte o motor, né? Vai girando para o outro, no passinho do volante. Quero ver o baile todo. Bem, mas e aí? Toda vez que eu quiser que meu robô ele inverta o sentido, eu tenho que ir lá dentro do robô e trocar os fios? Não, né? Isso não faz nem lógica. Eu vou ter que ir toda vez lá no robô, abrir a tampa dele, inverter o fio, aí ele vai para frente, aí abro de novo, desinverto, ele vai para trás. Não tem condições. Então, para começar a explicar, a gente hoje vai explicar um pouquinho sobre ponte H. Então, vocês estão vendo aqui o motor e os dois fios, certo? Beleza, então vamos fazer um desenhozinho hoje para explicar melhor, que é o seguinte. Supondo que a gente tem aqui o nosso motor, beleza? Então estaria aqui um fio dele e outro fio. Se a gente aqui fosse o positivo da nossa bateria e aqui a gente tivesse o negativo da nossa bateria, a gente sabe que se a gente ligar esse fio no positivo e esse no negativo, ele vai o que? Rodando para um lado. E se inverter, esse aqui para o positivo, esse aqui para o negativo, ele vai rodando para o outro lado, né? Bem, a gente quer um sistema que permita isso ser feito automaticamente, né? Sem a gente ter que trocar o fio. Então, para isso a gente usa uma ponte H. Por que ponte H? Porque ela lembra um H, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, uma barra, o H, né? E o que acontece? Aí é que vem a mágica. Daqui do positivo, a gente vem, ó, um fiozinho para cá, um fiozinho para cá. E a mesma coisa do negativo, a gente vem, ó, um fiozinho para cá e um fiozinho para cá. E esses espaços em branco? Esses espaços a gente pode colocar, ó, chaves. Vocês estão entendendo? O que seria uma chave? Seria, por exemplo, um interruptor. Como um interruptor para acender uma lâmpada. O interruptor que você aperta, ele seria essa chave. Quando você aperta, ele fecha o contato. Quando você aperta para o outro sentido, ele abre. Então, seria um exemplo de chave. Certo? O que acontece na ponte H? Se a gente fechar essa chave aqui e essa aqui, esse terminal do motor vai estar, ó, plugado no positivo. Já que essa aqui está aberta, então esse aqui não vai ter nada. Então esse aqui está no positivo, a gente fecha esse outro, esse aqui fica no negativo, aí o motor vai girar no sentido. Se agora a gente abre esses dois e fecha esses dois, então o positivo fica nesse terminal, o negativo nesse, o motor vai girar no outro sentido. Mas aí você vai dizer: pô, Gustavo, mas de todo jeito eu vou ter que ir lá no meu robô e eu vou ter que apertar esse botão e esse, ou apertar esse botão e esse. Beleza, concordo com você. Só que esses interruptores, a gente na elétrica, na eletrônica, a gente tem dispositivos que permitem eles serem acionados por um microcontrolador. E esse microcontrolador, ele pode receber um sinal de wireless, tipo de Bluetooth, lembra do robozinho? Então vamos desenhar aqui, ó, supondo só uma caixinha, até então uma caixinha preta, que seria o nosso microcontrolador. Então esse microcontrolador, ele vai conseguir receber os sinais, vamos supor que aqui seja uma anteninha, ele vai conseguir receber os sinais do Bluetooth e ele vai ter saídas que consigam ligar a essas chavezinhas, certo?
esse outro aqui ligaria para esse aqui e esse outro aqui ligaria para esse aqui. Então ele seria o responsável por receber esses sinais e enviar para qual chave ele quer que feche. Então, ora ele mandaria fechar essa e essa, o motor giraria no sentido, ora ele mandaria fechar essa e essa, o motor giraria no outro sentido. E essas chaves, o que seriam elas? Aí também tem uma infinidade de possibilidades. Elas poderiam ser relés, certo? Poderiam ser transistores, poderiam ser MOSFETs, certo? Como exemplo aqui, ó, a gente tem aqui um relézinho, certo? Como é que funciona esse relé? Ele tem os terminais dele, que serviriam como esses interruptores, e eles têm mais outros dois que vão dizer se essa chavezinha vai fechar ou vai abrir. Seria um exemplo, certo? A gente pode também falar como seria uma ponte H de relé e tal, mas a ideia que eu queria passar hoje era mais essa, do funcionamento da ponte H. Fechou esses dois, o motor gira no sentido, fechou esses outros dois, gira no outro sentido. E essas chaves podem ser controladas por um microcontrolador. Beleza? Então me ajudem curtindo, compartilhando e fiquem na espera do próximo vídeo. Valeu!